Estamos reiniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Esse programa que nós passamos aí aproximadamente uns 2 anos parados sem gravar e agora voltamos reiniciando outra vez com o Verdade Absoluta. E eu quero pedir a você, por gentileza, que se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários, assine ali o toque no sininho para que você possa receber as notificações do YouTube todas as vezes que nós gravarmos esse programa, ok? E o assunto que nós vamos abordar hoje é sobre 3 elementos distintos. Esses elementos que compõem o corpo humano, o espírito, a alma e o corpo. Esses 3 elementos distintos, uma tricotomia que faz parte do corpo humano, que todo ser humano possui, o espírito que é o ser que nos liga até o Altíssimo, ao Soberano, a alma que é o nosso psique e o nosso corpo que é a parte estereótica, essa é a parte física que nós conhecemos como homem exterior. E hoje nós queremos saber, nós queremos comentar onde o Espírito Santo de Deus atua. Qual é a morada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Se é no corpo, se é na alma ou se é no espírito. Até porque alguns pregadores, eles sempre dizem que o nosso corpo, esse corpo físico, é morada do Espírito Santo. E nós vamos hoje falar sobre este assunto que é muito interessante, tirando algumas dúvidas, já que esse programa é conhecimento e esclarecimento, para que as pessoas saibam a verdade. Por isso que o programa é verdade absoluta, não a nossa verdade, mas a verdade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso corpo é templo do Espírito Santo? Essa é uma afirmação que você sempre ouviu ou ouve de alguns pregadores. E a gente quer também fazer menção da palavra de Deus. Vamos ler alguns textos. Antes nós tínhamos uma ajuda para ler os textos, para que nós não ficássemos perdendo tanto tempo à procura, mas nós vamos fazer isso nós mesmos hoje. Então, se você tiver sua Bíblia aí, você pode conferir 1 Coríntios 6 e o verso 19. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios 6 e o verso 19, que diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui está dizendo, o texto que Paulo escreve diz que você é templo ou morada, e nós queremos saber se na realidade esse corpo que ele está falando é o corpo físico. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? 1 Coríntios 6,19. São muitos pregadores que equivocadamente dizem que o Espírito Santo de Deus habita no nosso homem exterior. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, aqui não interessa, o meu argumento, o seu argumento, o que você acha, ou o que deixa de achar, o que você pensa. É o que a palavra diz. Então, a sustentação e a base fundamental deste programa é a palavra de Deus. Fora dela, nada serve. Seu argumento, seus pensamentos, a sua teoria não serve. É o que a palavra diz, porque ninguém consegue derrubar, nem contestar, nem refutar
o que está na palavra. Então, Paulo diz que ele afirma: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Primeiro, nós queremos abrir um parêntese aqui. Qual tendes da parte de Deus? O corpo veio da parte de Deus ou não? Se nós formos analisar minuciosamente, vamos descobrir que o corpo ele foi feito do pó da terra. Esse elemento, ou estes elementos que compõem a matéria humana, não são celestes. Não é uma matéria espiritual, é uma matéria terrena, é da terra. Foi feito dos elementos da terra. Segundo Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o Espírito. Então o homem, ele não é celeste, ele é terreno. Se nós formos analisar, Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por quê? A carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Porque o corpo humano, este corpo físico, ele é composto de três elementos. São esses três elementos que compõem a matéria humana: o corpo, a alma e o sangue. Esses três elementos, eles compõem a parte física, ou seja, o exterior do homem. Então, esses três elementos, o corpo, o sangue e a alma, eles são perecíveis, eles morrem. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Isso está falando do intelecto. A alma que pecar, essa morrerá. Então, morre o corpo, a matéria, o sangue também perece, porque é um elemento perecível, e também a alma perece, que é o intelecto. A única coisa e o único elemento aqui que é imperecível e que não morre é o Espírito que habita em você. Quando eu falo Espírito, eu não me refiro ao Espírito Santo. Eu falo o Espírito, todo ser humano tem um Espírito. E aí é que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus não poderia, assim como alguns equivocadamente afirmam, que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, não poderia ser a morada do Espírito Santo, o nosso corpo, o nosso homem exterior, porque esta matéria é corrupta, ela é perecível, ela morre, ela se degrada, ela envelhece, ela adoece, ela peca, é pecaminosa. O Espírito não peca. Jesus, certa vez, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, quando ele estava orando lá no horto, ele levantou-se para chamar os discípulos, para orar com eles, e eles estavam todos dormindo. E ele disse: vocês devem orar para não entrar em tentação, porque a carne é fraca. Em outras palavras, a carne para nada serve, mas o Espírito está sempre pronto. Então Deus não poderia habitar com o seu Santo Espírito nesta matéria, porque ela é fraca. A carne é fraca, para nada serve. Paulo diz apropriadamente que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque são corruptos. E Paulo diz que o que é corrupto não pode herdar a incorruptibilidade. Então a matéria, ela não pode ser a morada do Espírito Santo. Por quê? Porque é corrupta. Porque Deus condenou o pecado do homem na carne. Deus não condenou o pecado depois que o homem pecou, me refiro a Adão, porque todos nós pecamos porque descendemos de Adão. E segundo Paulo diz, ele diz que o pecado entrou no mundo, a saber, por um homem. Lá em Romanos, por isso que todos pecaram. Todos pecaram porque descendem de Adão. Então a matéria humana é corrupta, ela é contaminada pelo pecado. E o que acontece é que esta matéria, ela vai morrer. Por que a matéria tem que morrer? Porque ela é corrupta. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
o homem adquiriu esta coisa terrível chamada morte para si. E Deus, ele não condenou o pecado do homem, segundo a palavra diz, ele não condenou o pecado do homem no espírito, ele condenou na carne. Então o pecado está entranhado na carne, por isso que todos morrem. E Deus não poderia pegar o seu Santo Espírito, colocar nesta matéria corrupta, porque seria uma coisa desastrosa o perfeito de Deus, que é o Espírito Santo, habitar numa matéria corrupta e pecadora como a carne. Então a carne para nada serve, por isso que Paulo apropriadamente diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus, porque são corruptos. A carne, ela tem que passar pelo processo de morte, ela tem que morrer, para que um dia, depois do arrebatamento da igreja, nós possamos ter um corpo redivivo, um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo que não entra mais o pecado. Então aí nós já começamos a entender que equivocadamente alguns se enganam achando que esta matéria é a morada do Espírito Santo de Deus, que na realidade a morada do Espírito Santo de Deus é o nosso homem interior, não o homem exterior, não esse homem exterior, mas o homem interior. O homem interior é o nosso espírito. Quando nós nascemos com um espírito. Deus soprou no ser humano o seu espírito. Isso aconteceu com Adão e todos os seres humanos têm o seu espírito. Tem um espírito, tem uma alma, um intelecto e tem essa matéria. Porém, a alma e o corpo vão morrer. Elas são perecíveis e são corruptas. Mas o espírito está sempre pronto, é perfeito e imortal. Eu costumo dizer, espírito não morre. Espírito não morre, o que morre é a matéria. A alma morre, a alma que pecar, essa morrerá. E o corpo morre porque também faz parte desses três elementos: sangue, corpo e alma. Esses três elementos, eles perecem, mas o espírito está sempre pronto e é imortal. Morre o homem, volta ao pó de onde veio, está na palavra, e o espírito retorna a Deus que o deu. Então, a morada do Espírito Santo de Deus não é a matéria física, é o nosso homem interior, o nosso espírito. Quando eu digo nosso espírito, não estou me referindo ao Espírito Santo, ao espírito que cada pessoa tem. Eu tenho um espírito, você tem um espírito. Nós temos um espírito. E Paulo deixou bem claro quando ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo não é o corpo físico? O vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Tendes da parte de Deus. Ora, nós sabemos que o corpo não é da parte de Deus. Deus o fez do pó da terra. Então aqui se refere ao corpo espiritual e não material. Começamos a entender melhor. E eu disse que são muitos os pregadores que pregam equivocadamente, com um pouco mais de pesquisa e de estudo, nós vamos chegar claramente a essa conclusão. São muitos os pregadores que equivocadamente ensinam e pregam que o nosso corpo carnal, é o templo do Espírito Santo, e aí nós já derrubamos essa teoria fraca, sem sustentação bíblica. Todavia, com mais um pouco de estudo e de pesquisa, vamos descobrir que o nosso corpo carnal, nosso homem exterior, não serve para nada, espiritualmente falando, a não ser que este corpo material está destinado a morrer
e ser destruído. Em outras palavras, a carne para nada serve, só para atrapalhar a vida espiritual do crente, do remido. Porque eu costumo sempre dizer, essa matéria nossa, ela não se converte nunca. Ela não vai se converter nunca. Você aceitou a Jesus, abriu a sua boca, confessou a Jesus como seu Salvador, seu único e verdadeiro Salvador, suficiente Salvador. Você verdadeiramente se converteu. Mas houve uma força extraordinária por parte do Espírito Santo de Deus, que movendo o seu homem interior, o seu espírito, porque o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito e não na matéria, impulsionou essa energia, esta força, e fez com que a sua matéria levantasse a mão, você abrisse a sua boca e confessasse a Jesus como Salvador. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele domina. Então a sua matéria não levantou a mão, nem você abriu a sua boca porque ela quis. Porque o nosso corpo exterior, essa matéria, o nosso homem exterior, este físico, ele não quer se converter. Ele não tem vontade do céu. Ele não deseja o céu como morada. Por quê? Porque ele não é do céu, ele é terreno. Ele foi feito das propriedades da terra. Ele foi feito do pó da terra. E apropriadamente a palavra diz que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Por isso que a matéria é destruída aqui. A matéria ela não vai para o céu. O que volta para Deus é o Espírito. O seu Espírito que Deus soprou nas narinas do homem, do início, nos primórdios da criação, soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente, ser vivente. Esta matéria, por ser feita do material terreno, por ser feito das propriedades da terra, ela é enterrada. 7 palmos debaixo da terra. E você se destrói, você volta a ser de novo o que você dantes era. Você era pó, era terra e volta para a terra. Por isso que apropriadamente eu já disse que carne e sangue, diz Paulo, não podem herdar o reino de Deus, porque são corruptos. Esta matéria nunca há de habitar os céus. Ela tem que passar pelo processo da morte para ser destruída, receber um corpo incorruptível sem pecado, um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus, para que ela herde a vida eterna. Também gostaríamos de ler 1 Coríntios, se você estiver com a Bíblia, acompanhe a leitura. 1 Coríntios 3, 16 a 17, que diz o seguinte. 1 Coríntios 3 e os versos de 16 a 17, que diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Primeiro, se o seu santuário é sagrado, como é que Paulo está dizendo que carne e sangue não herdam o reino de Deus porque são corruptos e não podem herdar a incorruptibilidade? Porque a carne tem que morrer, tem que perecer. Então, se o texto que diz no verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, aqui é a obra do Espírito. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a matéria não poderia ser sagrada. Então, aqui a referência que Paulo diz, do verso 16 ao 17, eu reli 2 vezes o 17, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito Santo de Deus habita em vós onde? Na matéria? Não. Subentendemos que Paulo está dizendo que nós, com o nosso espírito, somos santuários de Deus.
Porque se nós formos fazer uma analogia, vejamos, na antiguidade, lá na velha aliança, nós tínhamos três coisas distintas. Tínhamos o átrio exterior, que era fora do templo, tínhamos a parte dentro do templo, que era o santo lugar, as cadeiras onde as pessoas sentavam, e tínhamos o santo dos santos, aquela parte que era a parte mais sagrada e mais elevada espiritualmente, onde só o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer o sacrifício. Ninguém poderia entrar no santo dos santos porque seria morto, seria fulminado. Só um homem especial poderia entrar. Então nós observamos que o santo dos santos simboliza o Espírito. O santo lugar, que é a parte de dentro do templo, onde as pessoas se sentam, era o santo lugar, onde as pessoas estão. E havia também o átrio exterior, que era fora do templo, onde as pessoas ficavam lá fora assistindo. Isso simboliza o corpo. O átrio exterior simboliza o nosso corpo físico. O santo lugar, onde estavam as cadeiras dentro do templo, da sinagoga, era o santo lugar, que simboliza o nosso intelecto, a nossa razão de adoração. E o santo dos santos era a parte mais elevada, o nosso espírito. É onde Deus habita. Deus não estava no santo lugar, na parte do meio do templo, onde as pessoas estavam sentadas, nem tampouco estava no átrio exterior, lá fora da igreja. Ele estava no santo dos santos, na parte culminante, na parte central, principal do templo, da sinagoga, onde só um homem especial, o sumo sacerdote, poderia entrar e oferecer aquele sacrifício. Deu para entender? Eu gostaria de mostrar aqui a você. Nós temos aqui, olha, uma analogia. Vou chegar pertinho para você ver. Eu tenho aqui fora o corpo, a primeira seta, a segunda seta, a alma, e no centro o espírito. Assim são os elementos que compõem o corpo humano. A parte de fora simboliza o nosso corpo. Da primeira seta, a segunda seta simboliza a nossa alma. E no centro de todas as atenções espirituais está o nosso espírito. Então essa tricotomia aqui está relacionada com a velha aliança. O santo dos santos, lugar especial de adoração onde Deus só habitava. Deus não estava em todos os lugares, ele estava no santo dos santos, onde havia aquela cortina separando, onde ninguém poderia estar a não ser aquele homem especial, o sumo sacerdote. Então, assim é a habitação ainda hoje de Deus em nossas vidas. Como? O seu Santo Espírito, ele habita no centro das atenções, que é o nosso espírito. O nosso espírito é o interlocutor com o Santo Espírito de Deus, que leva as nossas orações e as nossas súplicas e a nossa adoração e o nosso culto e o nosso louvor à presença do Altíssimo, na presença santa de Deus. É o Espírito Santo trabalhando com o nosso homem interior, não com o exterior. Então, não procede quando nós achamos ou pensamos, ou se alguém acha que o corpo físico é morada do Espírito Santo de Deus, está totalmente equivocado. Talvez com um pouco mais de pesquisa e de conhecimento, a gente vai perceber claramente que a nossa matéria corrupta não poderia ser a morada do Santo Espírito de Deus, porque o Santo Espírito de Deus é santo, é santíssimo. Não poderia habitar o puro no imperfeito, o puro no sujo. Essa matéria nossa é suja, para nada serve a não ser para ser destruída e ser comida pelos vermes. Mas o Espírito Santo de Deus trabalha em nosso espírito. E também gostaríamos de ler
com você Romanos 7, 14 a 25. Então a gente vai observar aqui que Romanos nos diz. Romanos 7, se você tiver aí sua Bíblia, o seu celular com uma Bíblia instalada no seu celular, você pode procurar Romanos 7, 14 a 25, que diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ora, como é que o Espírito Santo de Deus poderia habitar no carnal? Paulo está dizendo que ele é carnal. Eu sou carnal, você é carnal, nós somos carnais. E Deus jamais habitaria com o seu Santo Espírito na carne, porque não presta. No 15 ele diz, no verso 15 de Romanos 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, o verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. Onde? No espírito? Não. Na carne, na matéria. No verso 18 de Romanos 7, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Entendeu? Que o Espírito Santo de Deus não trabalha no seu corpo. Nunca pense você, meu irmão, minha irmã, que está me escutando, está me ouvindo, nunca mais profira isso, ou pense, ou se você pensava antes, ou se equivocadamente alguém lhe ensinou que este corpo seu é templo do Espírito Santo, alguém não explicou. Ele devia ter dito o seu corpo interior, o seu homem interior, e não o físico, porque Deus não habita onde há pecado. A carne é separada de Deus, por isso que tem que morrer. Ela tem que ressurgir incorruptível. Você terá que receber de Deus um corpo novo, sem pecado. Porque este corpo que hoje nós possuímos, esta matéria, para nada serve. Eu costumo dizer que a carne não se converte, ela não gosta de orar, ela não gosta de ler a palavra, ela não gosta de jejuar, ela não gosta nem quer ir para a igreja, ela não quer ficar de joelho, ela se cansa, ela quer sombra, água fresca e coisinhas boas. É o que ela quer, deseja. A carne não deseja as coisas celestiais, ela só deseja o que é material e terreno. Quando você pergunta a alguma pessoa, por mais santo que esta pessoa seja, por mais santificado que ela seja, se você perguntar a esta pessoa se o céu é uma coisa maravilhosa, ela vai dizer que sim. Qualquer remédio dirá. Se você perguntar, é melhor estar com Cristo do que estar na terra? O remédio vai dizer, com certeza é melhor estar com Cristo do que estar na terra. Mas se você perguntar a essa pessoa, você gostaria de morrer hoje para estar com Cristo? Essa pessoa vai dizer, não, eu não quero morrer. Agora não. Depois, quem sabe, ninguém quer morrer. Você sabe quem é que está proferindo isso? A carne. Por que a carne não quer morrer? Porque a carne não quer estar no céu. Porque a carne não deseja o céu, porque ela não é celeste. Ela não veio do céu. Ela deseja estar aqui, por isso que ela não quer morrer. Ela não quer morrer, ela quer ficar na terra, porque ela é feita dos materiais terrenos. Então ela não deseja a carne, a nossa matéria, este homem exterior, ele não deseja as coisas do céu, porque ele não é do céu. A nossa habitação é celeste no nosso homem interior. E para que você, com este corpo, possa um dia habitar a glória celeste e estar com Cristo, tem que morrer para receber um novo corpo. Não mais esse, mas um corpo
transformado, sem corrupção e sem pecado. Mas continuando, Romanos 8 e o verso 1 a 9 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne. Você já imaginou o perfeito habitar em algo que está doente? A carne está enferma por causa do pecado. Então Deus não poderia nunca permitir que o seu Santo Espírito Santíssimo habitasse no que está enfermo por causa do pecado, no que estava enfermo pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então você observa aí que Deus condenou o pecado na carne. Então nós observamos aqui que a impossibilidade de Deus permitir que o nosso corpo físico, esta matéria, fosse morada do Espírito Santo. Jamais poderia ser. Então, nós observamos que nós somos um ser tricotômico. Nós possuímos um espírito, possuímos uma alma e um corpo. O corpo vai perecer, morrer, a alma vai se desfazer no pó da terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. O Espírito é o interlocutor. O Espírito Santo de Deus trabalha no nosso espírito. Maria, apropriadamente, ela disse: a minha alma, o meu intelecto, engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus reconheceu Maria como um instrumento para dar luz ao seu filho. Apropriadamente, Maria, movida, não foi ela, mas movida pela força do Espírito Santo de Deus, ela abriu a sua boca e disse: a minha alma, o meu intelecto engrandece, louva ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas ela não falou da carne. Observou? Ela falou do intelecto e do espírito. A carne está fora. A carne para nada serve. Então, hoje nós aprendemos que a nossa morada é com Cristo. E a morada do Santo Espírito de Deus é no nosso espírito, não é no nosso corpo físico. Amém? Então, hoje trouxemos para você aí esse esclarecimento relacionado a espírito, alma e corpo. E o habitar, isto é, a habitação do Santo Espírito de Deus é no nosso espírito e nunca jamais no nosso corpo. Então, o nosso corpo físico jamais será a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, até o próximo estudo de verdade absoluta, esclarecendo e trazendo conhecimento para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.